Olá, meus irmãos, todos os amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, o devocional diário da nossa igreja e a nossa família. Pastor Paulo Pereira comentando os textos da leitura diária do nosso plano de leitura anual. E é uma bênção, que chegamos hoje para nos despedir do livro de 1 Crônicas. Esses capítulos derradeiros, 28 e 29, eles trazem o peso que Davi ele dá, a importância do projeto que ele está agora buscando dar ao seu sucessor, Salomão, seu filho, essa tarefa da construção do templo em Jerusalém, o templo do Senhor. Para isso, Davi chama todas as autoridades de Israel, os seus líderes das tribos, os comandantes das divisões dos seus exércitos, generais, capitães, os administradores das propriedades, dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes, todos os demais soldados do reino. E aí Davi fala para eles, sabendo como que se faz uma transição, que ele desejava que fosse bem ajustada. Ainda que nós lemos lá atrás, no livro de 1 Reis, enfim, quando nós também percebemos que houve, por Adonias, a tentativa de tomar posse do reinado, passou uma certa turbulência, porque toda transição ela tem realmente as suas complexidades. Mas aqui Davi estava então fundamentando, principalmente lançando sobre Salomão, o seu filho, a importância desse momento. Primeiro Davi faz uma palavra, trazendo dos favores, da graça, da escolha de Deus, sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Depois de todas as tribos de Israel, o Senhor escolhe a tribo de Judá. Da tribo de Judá, o Senhor escolhe uma família, a família de Jessé, o seu pai. E da família de Jessé, ele escolhe Davi, e faz dele, então, o rei sobre Israel. E agora faz também com que este reinado, a sua dinastia, seja uma dinastia eterna e com as expectativas messiânicas. Ungido, porque todo rei era ungido, para tomar aquela posição. E o rei eterno, o rei Jesus, o nosso ungido, o Messias, Mashiach, que significa ungido, ele então se tornou, ele é o rei, sempre foi o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas agora Salomão, então Davi apresenta ele, e todos entendem que está agora com ele esta missão. Mas quando Davi passa também as responsabilidades, encoraja ele, Davi faz uma oferta pessoal, Ele aqui, inclusive, discrimina, Ele disse, eu ofereço 105 toneladas de prata, 245 toneladas de ouro. Que coisa linda, ou melhor, 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata. E ainda muitos outros, bens que para os artesãos fazerem os trabalhos para a construção do templo. Daí Davi, quando ele faz e puxa à frente, ele entrega a sua oferta, que é muito expressiva, e ele também abre a oportunidade para os chefes de família, os líderes das tribos, os generais, os capitães, os administradores, para eles oferecerem voluntariamente, e eles entram junto nessa mesma oferta. Coisa linda, E assim o povo veio junto para realizar esta grande obra que é o templo, em Jerusalém. E eles doaram então ali toneladas e toneladas de ouro, de prata, pedras preciosas, bronze, coisa muito linda. E Davi entoou um louvor ao Senhor. E esse louvor, ele exalta,
a grandeza do Senhor, o Senhor que dá poder, vitória, glória, majestade, né? Ele é acima de tudo, ele exalta o Senhor. E de repente se coloca diante desta grandeza de Deus, dizendo: quem sou eu e quem é o meu povo? Diante de tanta grandeza, para que pudéssemos dar alguma coisa. Ele disse: nós não demos nada, tudo foi Deus quem nos deu, e nós só apenas estamos dando para o Senhor aquilo que Ele nos deu. Que consciência, que capacidade de entender, não é, o que é a vida, o que é o Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. É uma expressão muito linda, né? Nesta oferta que ele passa ao Senhor. Assim, Davi, filho de Jessé, nunca podemos esquecer que ele era filho de Jessé. Eu tenho pensado muito sobre Jessé, né? Tenho comentado bastante, é muito especial, né? O que esse homem impregnou na vida deste Davi, né? Deste filho. Ele reinou sobre Israel 40 anos, sendo 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém, né? Muito bem, o livro aos Romanos, né? Ele está tratando da doutrina, da salvação, da regeneração, da santificação, e aqui ainda está tratando da salvação pela graça, né? Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e todos pecaram. Nascemos com essa natureza, tendência de até se afastar das coisas de Deus pelo aquilo que o pecado muitas vezes aprisiona, né? E aí, assim como foi por Adão que entrou o pecado no mundo, por um homem, pela sua morte, pela sua vida, sua ressurreição, pelo seu sacrifício, ele trouxe salvação e vida a todos os homens, né? Que assim desejarem. É muito especial essa visão que o apóstolo tem, essa inspiração para falar sobre esta obra salvadora do Senhor. Agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. O Salmo 15 diz: ei, nós que somos salvos, nós que recebemos Cristo como Salvador, nós podemos nos encontrar dentro deste salmo. Aqueles que não o fizeram podem também fazer, porque aqui tem as perguntas. Quem vai ter acesso ao santuário do Senhor, às moradas eternas, ao santo monte? Aí ele responde: é aquele que leva uma vida íntegra e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o seu próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Que Deus nos abençoe.